Salve campeões, bem-vindo ao Hardcast de Biguaçu para o Mundo. Eu sou o Diego Neres. Estamos aqui em mais um podcast de 2024 com camisa nova. Ganhei uma camisa nova, eu ia falar camisinha, meu Deus, ganhei uma camisa nova hoje. Meu amigo Emerson, depois eu vou botar a logo dentro para vocês. Então vamos lá, é isso aí. Queria agradecer aos nossos patrocinadores. Hoje estou com a câmera, estou com o pessoal do Instagram aqui, eu olho para os dois lados aqui. Nossos patrocinadores, que sem eles não seria possível fazer esse programa. Ponto dos Salgados, Bom Gosto, Gagel Engenharia, Vila Encantada, Ribabari Comedy, todos os nossos parceiros. Sem eles, esse programa não existiria, certo? Estamos aqui com uma entrevistada, uma pessoa de Biguaçu, uma convidada especial aqui de Biguaçu. Aqui. Sheila Chu, seja bem-vinda, Sheila. Obrigada, Diego. Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal. Eu não posso começar essa live sem, primeiramente, agradecer a Deus, né? Em primeiro lugar, a Deus, porque sem Ele, eu acredito que eu não teria chegado até aqui, né? Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, então, né? E a Sheila Chu, ela nasceu e veio, né, de Lages, de Santa Catarina mesmo, para tentar uma vida aqui há 15 anos atrás. A Sheila veio morar em Biguaçu desde 2009, né? E desde então ela veio tentar a vida aqui, né, para melhorar a qualidade da sua vida, né, e a da sua família, né? E chegando aqui, eu e o meu companheiro, né, a gente, no terceiro dia a gente já arrumou emprego, coisa que na minha cidade é muito difícil, né, uma cidade pequena, né, ter essa possibilidade de chegar e arrumar emprego no terceiro dia, né? É muito difícil. E em 2010, eu prestei um processo seletivo pela Prefeitura de Biguaçu e passei em primeiro lugar para agente comunitária de saúde e comecei a atuar. Atuar como agente comunitária de saúde, né? A minha área de atuação era o Morro da Boa Vista, né? Por onde eu trabalhei ali. A UBS que eu trabalhei como ACS era o Vendaval, né? Que abrangia aquela área ali, né? E a gente passou muita coisa, né? Eu e o meu companheiro, a gente teve 2 filhos, né? Quando a gente veio morar pra cá, a gente tinha somente 2 filhos, né? Hoje a gente tem 3 filhos, né? Que é a Rafaela, que vai fazer 19, o Enzo, que vai fazer 16, e a Isis, que vai fazer 7, que é josefense. Os outros 2 são lagianos como os pais, né? A gente veio de Lages pra cá com cada um com uma muda de roupa dentro de uma mochila em cima de uma moto. Pegamos chuva de Lages até aqui e a gente escolheu Biguaçu na época porque eu tinha um parente aqui em Biguaçu. A gente ficou um dia na casa dela e no segundo dia a gente alugou uma kitnet. E os nossos filhos ficaram em Lages, aos cuidados da minha mãe. E para nós foi muito difícil, né, separá-los, né, da gente, porque ainda o Enzo tinha 1 ano e pouco, a Rafaela tinha, né, 4 anos para 5, e até a gente se estabilizar, a gente demorou um pouquinho para se estabilizar, né? Eu trabalhava, o meu primeiro emprego, antes de passar em primeiro lugar,
na prefeitura de Biguaçu, eu trabalhei como chapeira no X do Vavá, no antigo X do Vavá. Não, no atual, no antigo. Né? Eu trabalhei lá por muito tempo. Por 6 anos eu trabalhei lá. Até mesmo quando eu era ACS, eu trabalhava à noite lá como free. Porque não supria a necessidade de não ter 2 empregos. Aluguel, né? Filhos pequenos. E para quem tem filho sabe que não é fácil, né? E então, depois disso eu fiz o seletivo, né? Passando em primeiro lugar para gente comunitária, eu fui atuar. E surgiu uma oportunidade de eu estar indo prestar um seletivo para poder fazer um curso de técnico de enfermagem. O secretário da saúde na época, em exercício, ele recebeu as vagas destinadas ao município e ele chamou, né, e fez uma pré-seleção e eu fui uma das que fiquei na seleção e fui fazer o curso de técnico de enfermagem. Não foi fácil trabalhar meio período e meio período estudar. Não foi fácil finais de semana trabalhar. Não foi fácil família, conciliar emprego, conciliar estudo, conciliar tudo isso e ainda o papel de mãe, né? Que é o que eu prezo muito, né? A minha família. Eu fiz o meu curso, concluí ele na escola EFOS, que é uma escola que é estadual, né? Ela é 100% gratuita, né? E esse curso teve duração de 2 anos e meio. E no final do curso, em 2013, quando iniciou, foi muito superação para mim, assim, por ter passado 3 meses com o meu filho Enzo no infantil, por um problema de saúde que ele teve renal. Então, para mim foi uma superação eu entrar dentro do hospital infantil, como já da área da saúde, fazer estágio lá dentro e na mesma ala que o meu filho ficou lá por 3 meses, né? Que chegou a fazer um tratamento bem sério, bem grave para paciente renal crônico, né? Que ele tem. Após o término do meu curso técnico, queria pedir para colocar algumas fotos ali, se tu puderes, pro pessoal tá vendo, né? Sobre a minha carreira, né? Sobre a minha trajetória do meu curso, né? E então eu terminei o meu curso, me formei no dia 6/6/2016. Eu finalizei o meu curso. Foi uma jornada muito longa, superada. Passei chuva, passei pela chuva. Durante os estágios, tivemos períodos de fome, mas estávamos ali. Agradeço muito, 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 muito mesmo ao secretário em exercício que nos liberou, as 5 funcionárias do município ACS, a liberação de ser a ter dado essa oportunidade. E eu super aproveitei essa oportunidade. E no término do curso, a gente prestou uma prova para ganhar um pós-técnico, que é a minha primeira especialização de urgência e emergência. Eu sou especialista pós-técnico em urgência e emergência.
Após esse curso, pela EFUS mesmo, né, que eu fiz capacitação do SAMU pelo aéreo em 2017 até 2022. Eu tenho a capacitação pelo SAMU do estado, não do município, tá? Eu tenho capacitação em feridas, também pela EFUS. E tenho também a capacitação, Sheila Chu, não atuante como técnica em exercício do município. Somos os 2 únicos técnicos do município, eu e o Ederson. O Ederson é funcionário efetivo, trabalha no Marcos Antônio. Eu e ele ganhamos o curso na época, em 2018, pela EFUS. Nós somos os 2 únicos técnicos do município que somos capacitados para fazer classificação de risco, porque isso é só para enfermeiro. Mas nós 2 temos essa capacitação, diploma, né? Foi um curso, foi uma capacitação bem longa também, não foi curta, foi bem longa, né? E consegue passar as fotos ali. Gente, para quem tá podendo ver ali, eu fiz parte de grandes processos seletivos do município. Um deles foi em 2017, eu passei em primeiro lugar. Foi quando eu desisti de ser ACS. Eu pedi exoneração de ACS e fui atuar como técnica de enfermagem. Foi quando então eu pedi exoneração. Fica uma tela só para você. Foi quando eu pedi a exoneração de agente comunitária de saúde e decidi. Eu sou muito decidida. Para quem me conhece, né, sabe que eu sou muito decidida. Eu disse não, eu vou atuar na minha área. Eu estudei 2 anos e meio. Eu tenho esse prazer. Então, eu decidi pedir exoneração, né, de agente comunitário de saúde. Isso que ano? Eu desisti, foi em 2018. E eu prestei o seletivo em 2018 pela Prefeitura de Biguaçu, para técnico de enfermagem, 40 horas. Eu fiquei em primeiro lugar. Logo após eu fui chamada, em menos de acho que homologou e eu já fui chamada. E foi o meu primeiro emprego como técnica de enfermagem, foi na UBS Fundos. Inclusive hoje é a maior UBS que temos no município. É nos fundos, né? É os fundos. É o posto de saúde dos fundos. É a maior UBS que a gente tem hoje no município. E eu acredito que até mais do que na época que eu trabalhei. Porque na época que eu trabalhei na UBS não tinha tantos condomínios ainda ali, como está hoje. O bairro Fundos hoje tá muito subdesenvolvido, né? Ele subdesenvolveu muito de número de habitantes, né, por área, né? Entendo muito disso porque eu fui por 8 anos agente comunitária, né? E passando em primeiro lugar, eu comecei a atuar. Atuei ali no posto de saúde do posto dos fundos por 1 ano. Em 2019, eu prestei o próximo concurso, ficando em terceiro lugar. E fui para trabalhar de novo no posto dos fundos. Me chamaram de novo, né, para escolher, porque quem passava em primeiros lugares ali poderia escolher as vagas que tinha determinadas lugares que ficariam mais próximos das suas residências, né? Então eu escolhi de novo trabalhar ali. Em 2018 eu tive 3 nódulos no seio. Eu tive que fazer uma cirurgia. E em 2019 eu retirei a mama, né? Foi bem triste e foi quando logo estourou a Covid.
A pandemia. Eu me operei, eu fiz a minha cirurgia dia 7 de fevereiro de 2019 e a pandemia estourou dia 14. Na verdade, eu acredito que a pandemia do Covid teria até ter sido antes. A gente não tinha noção do que estava fora do país e como estaria dentro do Brasil, né? A gente não tinha essa noção disso, né? Então, eu fiz a cirurgia, fiquei incapacitada por 30 dias, né? Por conta da minha cirurgia da retirada da mama esquerda. E superei mais isso. Então, por isso que eu chamo que a história da pré-candidata Sheila Chu é uma superação. Eu tava vendo aqui você falando da tua história, né? Inclusive eu não conhecia, né? Você me falou agora. Poxa, que loucura, né? Tem a parte do teu filho, né? Tem a parte agora da doença que você conseguiu, né, dar a volta por cima, né? Conta pra gente mais sobre o que você acha, onde você quer chegar politicamente. Então, pessoal, aonde eu quero chegar politicamente, eu quero estar mais próximo da comunidade, eu quero escutar a comunidade, a população de Biguaçu, eu quero poder ajudar as pessoas a entender um pouquinho do que é a política feita com clareza, a política feita sem interesses em bem comum a si, mas em bem comum da comunidade, dos munícipes, da população, assim, de uma maneira, basicamente assim, informações que às vezes não chega até a pessoa, né? Que muita gente pensa que vereador faz rua. Não, vereador não faz rua, Diego. Vereador não calça rua, né? O vereador em exercício, né? Ele tá ali para fiscalizar, né? E legislar leis. Então, essa é o profissional vereador. Ele tá ali para fiscalizar as verbas que entram, as verbas que vão sair, as verbas que vão entrar, para que se destinar essas verbas, para onde se tomar as medidas mais cabíveis, para onde destinar essas verbas, para onde ela vai estar fiscalizando, na verdade, o prefeito, né? E isso quem tem que saber também é a população, né? Sim, parar a população. De pedir cesta básica, essas coisas. Até porque a prefeitura tem um órgão chamado assistência social, né? Que vereador não é assistente social. Isso. Eu já fui candidato, graças a Deus não vou mais ser. Mas eu já fui candidato e eu vi, era cesta básica, era talão de luz. Vale gasolina. Vale gasolina, isso tá agregado, tipo, na própria população, já se acostumou a fazer ela isso. Já tá, né? Ela já tá, já virou até meio que um mito, né? Isso já virou virou um místico, né? Isso já virou uma mistura de... E não é isso. Não é isso, né? Não é esse o intuito, né? De ser vereador. Não é a minha intuição. Não é o meu intuito como pré-candidata hoje. Outra né? coisa também que acontece, eu vou falar a nível estadual, por exemplo, tem deputados que se elegem, né? Estão lá na Assembleia e eles só mandam emenda para a cidade da onde eles saíram. Por exemplo, tem deputados que só mandam emenda, por exemplo, para Blumenau, mas esquece que Biguaçu existe, esquece que São José existe. Ele esquece que lá também ganhou voto, que ele se tornou deputado não para ser deputado dos amiguinhos dele que votaram nele, mas de Santa Catarina inteiro. Qual é a tua estratégia para isso não acontecer com você? Por exemplo, você mora em qual bairro? Eu moro nos fundos. Tá, vamos supor que você se eleja, né? Eu vou me eleger. Isso, se Deus quiser. Amém. Qual a tua estratégia para não dar assistência apenas para os fundos? Dar assistência para Biguaçu todo. É escutar toda a população, em todos os bairros. Eu não quero só escutar somente o meu bairro. Eu quero escutar e receber toda a população de Biguaçu. Escutar, ouvi-los, poder entendê-los, poder escutar
a demanda deles. Porque não é só simplesmente a cesta básica vai sanar no momento, que nem você falou, né? Que temos a assistente social, né? Mas a gente não tem que ter esse pensamento de que uma cesta básica vai sanar o problema da pessoa. E sim trazer grandes empresas para cá que dê a oportunidade da pessoa ir trabalhar e comprar o que ela quiser comprar no supermercado. Não só uma cesta básica, em comprar o que ela tem vontade de comprar, do que ela tem vontade de comer. Então essa é a intenção, né? Que se trabalhe em bem comum, né? E a toda a população, né? A população precisa ser ouvida, ela precisa ser entendida, ela precisa disso. Eu não posso olhar só simplesmente para o meu bairro, eu não vou legislar só pelo meu bairro, eu não vou fiscalizar o prefeito só pelo meu bairro, não. Eu não vou fazer isso, porque não é essa a minha intenção e quem me conhece sabe disso. Para quem me conhece sabe que independente da política, eu sempre ajudo quem eu posso, no que eu posso e no que está ao meu alcance. Eu não prometo o que eu não posso cumprir, né? Atualmente eu estava trabalhando, né, na maior emergência. Eu fui chamada no seletivo do estado em plena pandemia. Então eu larguei o vínculo da policlínica, que eu tinha passado no seletivo em 7º lugar em 2019 para 2020. Eu pedi exoneração do cargo e fui pro estado. E fiquei somente com... Na verdade, eu sempre, desde quando eu vim morar em Biguaçu, eu sempre tive 2 empregos. Que ano que foi que você veio pra cá? Eu vim pra cá em 2009. Já são em 15 anos. 15 anos e vai fazer 16. Pra onde mesmo? Lages. Diz que lá é só no facão, né? É verdade, não? Não é bem assim, não é bem assim, não é. Não é bem assim, não. O pessoal fala mais do que é, né? Não, o pessoal fala muito mais do que é e não é assim, não. Tá? Não é assim, não. Tá? Então, eu atuei no CT Covid, até se tu quiseres colocar a foto ali, Ju, da equipe, né, que eu fiz parte da equipe do CT Covid. Eu fiz parte do primeiro plantão do CT Covid da UPA de Biguaçu e fiquei com o vínculo do CT Covid. O Daniel lá, meu amigo. Tá todo feliz, né? Eu inaugurei o primeiro plantão, a nossa equipe, né? Aquela ali era a nossa equipe, né, do SAMU, que nos dava suporte, e a equipe que estava de branco, estava paramentado, era a equipe que ficava na tenda, né? Na época, né? Ali a gente não tinha noção do que era o Covid dentro do hospital. Logo então eu fui chamada pelo estado, porque eu prestei um seletivo pro estado, e logo após eu fui chamada, então eu pedi exoneração da policlínica, que era da prefeitura, né? O CT Covid era uma empresa terceirizada, né, da prefeitura, na época, né? Aí eu fiquei somente com o CT Covid e fui atuar na maior emergência de Santa Catarina, que é o Hospital Regional. Eu vou te fazer uma pergunta um pouco... Até para dar um corte bacana, mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Você perdeu alguém no Covid, não? Alguma pessoa próxima a você? Não, eu não perdi. Eu não perdi ninguém. Não perdi ninguém. Qual foi a experiência de chegar lá e... Chegou a ver alguma pessoa vir a óbito? Várias. E qual é a sensação? Eu sei que é uma pergunta um pouco, né, pesada e sem noção, sim, mas qual é a sensação de você ver, tipo, poxa, alguém perdendo alguém tão importante? Então, assim, eu trabalhei diretamente na emergência Covid, porque a emergência da ortopedia e da clínica fechou logo quando eu entrei, né? E a gente não era, o regional não era referência, né? A referência era o HF, o Hospital Florianópolis. Mas a gente recebia vaga
e a gente recebia pacientes que colocavam a mão na porta e caíam morto já. E a gente não tinha noção. Eram feitas filas para quem seria entubado. A gente colocava numeração, né? E mais uma vez eu te digo que foi uma superação, porque embalar 12 corpos, 10 corpos em um plantão de 12 horas é uma superação. Meu Deus. É uma superação. E olha que você está falando, Biguaçu foi referência nacional no Covid, né? Eu lembro que até a Globo veio para cá fazer matéria no jornal Biguaçu. Não tá sabendo disso? Não tô sabendo disso. Mas teve porque eu acompanhei. Eu não sabia disso, não. Para mim Como você avalia a gestão que estava na secretaria, tipo, da saúde, naquele momento do Covid? Deu bastante amparo. Muito amparo. Foi muito bem amparados. A saúde naquela época estava muito bem amparada naquela época. Eu acho que quando é uma pandemia, assim, eu acho que o lado político fica de lado para quem tem coração, né? E o lado humano fica mais acima da política, né? Isso, mais ou menos assim. Mas a gente foi muito bem amparado, tá? A gente foi muito bem assistencializado pelo secretário em exercício na época. Era o Daniel? Era o Daniel. Era o Daniel. Luz. Daniel Luz. A gente foi muito bem amparado por ele. E eu iniciei o primeiro plantão do CT Covid, que é aquele que tá passando ali, e a gente encerrou o meu plantão, todo mundo que estava no meu plantão começou, e quando a prefeitura encerrou o CT Covid, que foi no Hospital Real Multinaz, que a gente ficou a gente passou da tenda pro Hospital Biguaçu, o meu plantão foi o último plantão do CT Covid, com um outro secretário em exercício, que daí o Daniel saiu e era outro secretário. Então eu comecei o primeiro plantão e terminei o último plantão do CT Covid. Eu já atuava na emergência do maior hospital, na maior emergência da grande Santa Catarina. Era a maior emergência. É a maior emergência, né? Ainda continua sendo. Foi muito... Nós como profissionais da saúde, coração, nós pegávamos o nosso celular e fazíamos chamada de vídeo para os entes queridos dos pacientes, e logo após... Isso aí é forte. Logo após, a gente ia verificar os sinais vitais do paciente. Depois que ele conversou, pediu perdão. Muitos pacientes pediram perdão, muitos pacientes pediram desculpas, pediram para ver os filhos, porque ninguém podia entrar dentro do hospital para visitá-los. Era somente o paciente. E nós, como profissionais, nós só podíamos sair 3 vezes lá de dentro, porque nós não tínhamos roupas para estar saindo e entrando. Então a gente até usava um termo assim muito drástico, assim. A gente conversava entre equipe, vamos nos passar sonda, porque nós não tinha roupa para sair no banheiro, porque dentro da emergência só tinha o banheiro dos pacientes, não tinha banheiro para funcionário, ficava pro lado de fora. Então nós só tinha 3 momentos para sair lá de dentro, que era para se alimentar, porque ele é os olhos da equipe que está dentro da UBS. Ele traz para nós as demandas que a população da área deles de abrangência, a área deles de abrangência, Diego, dos ACS, respondendo a pergunta ali da dona Kátia, eles são os olhos dos médicos, são os olhos dos enfermeiros, são os olhos da equipe técnica, porque nós estamos dentro da UBS, mas os ACS não. Os ACS estão na rua, diretamente com as famílias, trazendo para nós que estamos dentro da UBS, que na casa tal, na rua tal, tem uma pessoa lá dentro com problemas psicológicos e que precisa de tratamento. Então eles são cruciais. Os agentes de
saúde e os agentes de endemias. Eles são super heróis. Super heróis. Então, o meu projeto para eles é de lei, eu digo isso de lei, até porque eu sou estudante de direito hoje, né? Saindo um pouquinho da minha área de técnico, né? Hoje eu curso direito. Oitava fase já, né? É uma fase bem avançada de direito e grande superação, né? Voltar agora para a faculdade dia 12 de fevereiro, né? Então, é lei. Eu quero emenda da lei, eu quero a lei se tiver que ir até Brasília e se tiver que ir atrás do presidente para ampará-los, para estatutá-los eles e trazer recurso para eles, eu vou. Eu não tenho medo, eu vou. E quem me conhece sabe que eu vou. Eu vou. Eu não tenho medo. Biguaçu passou por uma... Biguaçu não, o mundo todo, né? Pela pandemia, igual você estava falando agora. E agora a gente está passando por um surto, graças a Deus não tão mortal, mas porém do mesmo nível de perigo, né? Quase o mesmo nível, né, Diego? Que é a dengue. Como que você acha que Biguaçu está se comportando em relação à dengue? Então, eu novamente vou te responder como munícipe, né? Eu vejo hoje no município muitas falácias. Não sei se você consegue me entender. Que sentido você diz falácias? Falácias palavras ao vento. Sinônimo palavras ao vento. Falácias, né? Não sei se muita gente sabe, né? Tem pouca gente na live, né? Eu queria atingir um grande número, né, de pessoas na live, mas acredito que o tempo também não nos ajudou, né? Então, por isso que a gente baixou o número de pessoas, né, na live. Mas temos 11 pessoas na live. Mas depois o vídeo é gravado, depois que estoura, os cortes estouram, fica tranquilo. Hoje, Diego, o município, não só de Biguaçu, mas o estado de Santa Catarina inteiro está em alerta vermelho sobre a dengue. E eu vejo como munícipe muito pobre essa promoção, essa prevenção de como está sendo tratado pelos governantes, né, hoje do município. Assim, eu acho que teria que ser mais passado mais para a população como se prevenir, como não deixar tampinhas de garrafa PET, que ali dentro de uma tampinha de garrafa PET se prolifera muita coisa. E a dengue, o mosquito da dengue, ele não só transmite a dengue, ele transmite mais 2 doenças. Mas a gente não tá aqui para falar, né, de coisas muito técnicas, né? Tu me pegou desprevenido. Falar sobre a dengue, né, para mim foi muito desprevenido, mas eu como, né, um pouquinho entendedora de saúde, né, hoje o que eu posso orientar a população é que se tiver algum sintoma de febre alta, dor intensa muscular, dor abdominal, dor atrás dos olhos, procurem as suas UBS, procurem a UPA, procurem limpar os seus quintais, procurem. Por quê? Porque o município hoje ele não está dando muita ênfase esse novo surto, essa nova endemia, que a gente está em alerta vermelho mesmo.
Santa Catarina toda, você diz, né? Santa Catarina toda. Até no dia 10 de janeiro teve uma publicação do jornal ND Notícias. Eu li brevemente, assim, me chamou muita atenção. Até porque eu tenho uma filha de 7 anos, que vai fazer 7 anos, né? E então eu uso nela repelente, né? Direto. Até porque ao lado do meu condomínio existe uma casa ali abandonada. E abandonada. Ali eles jogam lixo ali, na Manuel Francisco Machado. Aí que tá o perigo. Ao lado do condomínio onde eu moro. Eu não sei o que fizeram com aquela casa ali. É uma casa que tá toda destruída, é uma casa que é jogado lixo ali, é jogado geladeira, é jogado máquina de lavar roupa. E eu passo por ali e fico imaginando assim, e se fosse ao lado da tua casa, o que tu faria? E se fosse ao lado da casa de um vereador, o que ele faria? Eu penso, eu me pergunto às vezes isso. Será que ele deixaria daquele jeito? Será que ele deixaria ficar daquele estado? Ou é porque ele não mora e não passa ali, que tá assim como tá? A gente sabe que a população também não ajuda. A gente sabe que a população também não colabora. Sim. Hoje, inclusive, cheguei pra almoçar em casa hoje, tinha um cara jogando lixo na Praia João Rosa ali, com uma carroça encostada, derrubando o lixo. Depois eu vou até publicar o vídeo. Eu conversei com ele, cara, o que tu tá fazendo, mano? Bota de novo. Ele educadamente pegou e colocou de novo na carrocinha. Mas se não tem ninguém pra olhar, tava sujo. Depois com o prefeito, entendeu? Isso é complicado. Mas também não é toda a vida que a gente consegue fazer isso, né, Diego? Conseguir ver a pessoa jogar esse lixo. A gente também não tem não é toda a vida que a gente tem, não é todo dia que a gente tem esse tempo, né? Então, por isso que precisa da junção, da união de todas as secretarias do município. Saúde, vigilância, educação, obras, todas as secretarias. Eu acredito que o município tem como fazer isso. Tem como. Ainda dá tempo de conscientizar a população a não jogar lixo, a forma de prevenção mesmo, né? De abranger essa população, se conscientizar ainda. Há tempo. Ainda dá tempo. Tem Biguaçu, tem alguma vítima no surto de dengue? Não. Acho que, desculpa, até uma palavra um pouco grotesca, a morte em relação à dengue, tu acha que o risco é alto? Eu não entendo muito. O risco é altíssimo? Tipo, quando a pessoa pega dengue, como é que é? O alerta vermelho, ele é endêmico. Ele já tá ele já atingiu o máximo. Ele tá invulnerável. Ele tá vulnerável. O alerta vermelho significa vulnerável, né? Tecnicamente, né? Então a gente está passando por um alerta de vulnerabilidade. Mas eu digo, por exemplo, eu pego dengue. Qual é a minha probabilidade de morte? No caso, é de 50%, 80%? É muito, muito fácil, tipo, virar óbito? É um pouco mais complicado? Não. Assim, é de organismo para organismo, né? Isso Entendi. É muito de pessoas para pessoas. Tu pode pegar dengue 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tu pode pegar dengue uma vez e ser hemorrágica e te levar à morte. Eu ia te falar que a segunda vez que pega mais a segunda perigoso, vez, né? Que tu pega, ela pode ser uma dengue hemorrágica. O exame da dengue, que é o teste de laço, que é o primeiro exame que é feito, ele é bem simples, né? Feito na UBS, feito na UPA. O segundo teste é o teste de sangue, ele também é bem rápido a ser diagnosticado, né? Então, é bem fácil tu identificar, né? E ter chance, né, de sair, né? Só que a gente também não pode fechar os olhos, porque pega 1, 2, 3, 4, 5 vezes, pega. Mas ela também pode deixar sequelas neurológicas, psicológicas. Entendi. Ela age
geralmente no sistema neurocentral. Então, ela pode ser, sim, bem pior do que a gente imagina, assim, né? É uma coisa tão simples, um mosquito tão simples, mas tão grave. É tão eficaz no que ele faz, né? Isso, entendeu? Então, eu acho que o município hoje basicamente é falácias. Como novamente te repito, falácias. Né? A gente não precisa de falácias. A gente precisa de ação. Ação. Unir as secretarias. Unir RH, unir a saúde, unir a educação, unir a secretaria de obras. União. Eu sou sempre a favor da união. Vamos unir. Vamos para um bem comum, todo mundo junto. Vamos dar as mãos. E vamos contra a prevenção. Vamos a favor, não contra. Entendi. A gente já falou de dengue, falamos de pandemia. Vamos falar de coisa boa, né? Conta pra gente sobre a tua família. Você possui 3 filhos. A filha mais nova de 7 anos, como você falou agora. Possui uma com deficiência crônica, é isso? Isso, a gente teve uma consulta com uma neurologista no infantil, agora dia 18 de janeiro. E o diagnóstico dela foi fechado, né? Ela tem uma deficiência no membro superior direito. Mas mas isso não a impede de nada. Não impede ela de nada. É crônica, né? Isso não impede ela em nada. Ela é canhota, né? Ela escreve com a mão esquerda. Mas os canhotos são mais inteligentes, né? Então, ela é prematura e ela teve um rompimento do plexo braquial logo ao nascer. Nasceu prematura. Hoje tem 7 anos e é super inteligente. Diz que a vida da pessoa é dividida em 2 partes, né? Uma que quando você não é pai e mãe, e depois que você vira pai e mãe. Né? Diz que a tua vida faz uma divisão, e você sabe que é amor de verdade, né? Eu conto uma experiência que a gente teve com meu filho nasceu prematuro também. E quando ele tinha pouco tempo de vida, eu levei ele no infantil e o médico falou que o pulmão dele estava murcho. Ele tinha quanto tempo? Acho que meses, né? Tinha uns 4 mesinhos. Tinha uns 4 mesinhos. 4 meses, né? E aí isso abala, porque é o nosso pedacinho ali, se a gente pudesse transferir a dor deles gente, pra né? gente, a gente transferiria, mas não é impossível, né? Tá, e que história é essa que você tá noiva, é verdade? Não. Então, Conta pra gente a história. a história é que há 21 anos a gente, né, teve esse relacionamento e eu conheci ele, eu tinha 13 anos e a gente se juntou, né, como antigamente em Lages se fala, né, juntou-se as escovas de dente. Eu tinha 13 anos e ele tinha 19. A gente vai completar agora, dia 27 de março, 22 anos. Aí, dia 1º de janeiro de 2024, ele me pediu em noivado. Olha, pra gente oficializar a união. que bacana. Então agora de marido e mulher voltou a ser noivo pra ser... Hoje eu sou noiva. Que bacana. Depois de 20 anos. Depois de 21 anos. Qual o nome 22. dele? Qual o nome dele? Rafael. Ô, Rafa, demorou um pouquinho, né, Rafa? Só um pouquinho, não muito, né? Mas que bom que conseguiu, né? Chegou a tempo. Eu fui pedida em noivado dia 1º de janeiro na igreja. A gente foi passar a virada do ano na igreja, onde eu sou participante da igreja, né? Eu não congrego lá, né?
Eu participo, meu filho congrega, o Enzo, desde os 11 anos, vai fazer 6 anos que ele congrega lá. Quantos anos seu filho tem, o Enzo? O Enzo vai fazer 16 em agosto. Nossa, mas já existe Enzo com 16 anos? Já existe Enzo com Pensei que 16 o meu filho anos. Meu nome é Enzo, só que tem 8, né? É Enzo Rafael. Já tem Enzo com 16 anos, que loucura, gente. Existe o Enzo Rafael com 16 anos. Aí a gente foi passar a virada do ano na igreja, a convite dele, que ele queria muito ir. A gente resolveu, então, passar a virada do ano. E ali ele fez o pedido de noivado, de casamento. Olha que legal. Acho que tem mais fotos, né, Ju, de... Qualquer coisa depois eu coloco na edição, pro pessoal Tá. ver, fica tranquila. Gente, a gente tá encerrando já, mas tem mais algum assunto que eu queria tocar com você. Quer uma aguinha? Quero. Eu tenho a minha profissão, né? Tá bom. E todo mundo tem uma história pra contar da sua profissão. Né? Sim. Qual a história que mais te marcou, mais marcou a tua vida na saúde de Biguaçu? Que mais marcou a minha vida na saúde de Biguaçu? Mais marcou de que sentido? Em que sentido? Ou forma positiva ou negativa? Qual foi a cena, o episódio da tua vida que marcou? Eu falei, cara, essa eu nunca mais vou esquecer. Em Biguaçu, não... Assim, a gente tinha vários pacientes ali na UBS dos Fundos que tinham muitas feridas, né? E tinha um senhor que ele ia todo dia fazer curativo. Ele já tinha ido pra... A gente pega amizade, pega carinho com eles, né? Isso, eu fui motorista da saúde e já pegava amizade com eles. E a gente acaba que absorvendo às vezes talvez um pouco do que eles porque muitos vão porque talvez não tem com quem conversar, com quem não tem com quem escutá-los. São carentes, né? São carentes, são, né, pela família, talvez, né, por outros motivos também. Mas a gente conseguiu fechar a ferida dele. Olha que legal. Que ele... Imagina a gratidão que essa pessoa tem por você, né? A gente conseguiu fechar a ferida dele. Tem um lance na saúde que eu fiz amizade com o senhorzinho. Eu sempre colocava ele na maca, né? Ele tava com câncer e tinha uma ferida na perna. E eu não vou falar o nome, né? Lógico que não é bacana. Mas eu fiz muita amizade com ele. A gente acaba pegando. Colocava ele na maca e tal. E ele assim, ó, esse final de semana eu vou fazer um churrasco pra nós. Eu falei, que bonitinho, cara. Então tá. Eu espero o senhor, final de semana a gente vai marcar nosso churrasco. Isso é numa terça, quando eu fui pegar ele quarta-feira, a mulher dele chegou no portão chorando que ele tinha falecido. Isso é forte demais. Uma criança com 8 anos, do tamanho do meu filho, eu fui levar ele no Cepom. Sabe que vê a criança toda amarelinha? Uhum. Você engoliu o choro dirigindo. Isso. Você não consegue ver aquela criança daquele jeito? É isso. Cara, é forte demais. É muito forte. É forte demais. Que nem eu digo assim, ó, hoje muitas pessoas me perguntam assim, ó, Sheila, vai, o município precisa. Estômago você já tem pra aguentar a política. Tem que ter. Vai porque a gente precisa de uma pessoa lá que lute não só pela saúde, mas por todo o munícipe. Escutar a população. Não escutar o que eu quero, o meu bem comum, mas e sim abranger todas as áreas, né? Legislar mesmo, né? E muitas pessoas dizem, vai. Há 4 anos atrás eu já tive a oportunidade, tive o convite, não aceitei, né? Hoje digo que eu deveria ter saído, sim. Naquela época não fui. Tive também um pouco de receio por conta da pandemia, que eu trabalhava lá no hospital, então, né, não tinha tempo para dar essa atenção, né, aos munícipes, a escutá-los, né? Hoje não. Né, hoje a gente só tá com um quadro endêmico, né, que eu acredito que seja sanado, né, pelos governantes hoje, né, pelos secretários. Acredito que a união faz a força, e é verdade, a união faz a força. Se unirem ainda dá tempo. Sim.
Como que você vê o cenário político de Biguaçu para prefeitura de Biguaçu? O cenário político para... Tu acha que vai ser quantos candidatos, na tua opinião? Olha, tô meio por fora, assim. Eu acredito que não tenha muitos candidatos a prefeito. Tá certo que a população de Biguaçu de 2022 para 2024, de 74, ela cresceu para 78 mil habitantes. Né? Ela cresceu ali um número bem grande, assim. Próximo a 45 mil eleitores, né? Isso, próximo a 45 mil eleitores, assim, né? Eu digo de população em geral, assim, né? Subiu de 74 para 78 mil habitantes. Mas... E como você avalia a atual prefeitura, o prefeito Salmir? Qual a tua avaliação? A minha avaliação para ele é positiva, muito positiva, né? Super... recebeu-me sempre quando eu procurei-lo, assim, sempre me recebeu. Sempre me recebeu, me ouviu, né? Hoje, na verdade, eu vou ser sincero, gente. Se você quiser depois conversar comigo pessoalmente, pode vir conversar. Na minha opinião, hoje no cenário, que dia é hoje? 29 de janeiro de 2024, não tem oposição pro Salmir. Por quê? O Tuta, eu gosto muito do Tuta, mas não sei se vai conseguir reverter a situação dele na justiça. A Salete Cardoso sempre dá pra trás. A gente não sabe se ela tem palavra ou não, então, né? Até um dos motivos de eu ter saído do PL. Eu acredito que hoje, oficialmente, ele não tenha oposição. Né? E você, o que você acha? Tu acha que ele tem oposição hoje ou tu é da minha opinião? Olha, eu acredito que até tem uma frase que eu ia citar no final, né? Que eu ia citar no final da minha... Já estamos no final praticamente, né? Não teve as perguntas? Ah? Vamos fazer os cortes e as perguntas primeiro? Sim. Qual que seria? Pergunta, tá. Essa aqui é a última? É a primeira? Tá. Então depois a gente continua esse assunto aqui. Você, como profissional da saúde, como estão os casos de dengue no município e no estado? Isso ela já respondeu. Eu já respondi esse, né, alerta vermelho, né? E acredito que dá tempo. Dá tempo de unir, dá tempo de se unirem, dá sim. Então, acredito que o prefeito Salmir, como pessoa, ele tenho certeza que ele vai unir. Eu tenho a certeza que ele vai unir essas secretarias para sanar esse caso endêmico em Biguaçu que está em alerta vermelho. Acredito que sim. O que você acha da conduta da Secretaria de Saúde? Como que ela está... Pera, vou voltar a pergunta. O que você acha da conduta da Secretaria de Saúde está tomando em relação à endemia que está se formando? Olha, Diego, assim, eu vejo de fora hoje, né? Não falando como munícipe, né? Não vejo nada assim nas redes sociais, assim, não vejo assim muita coisa assim, né? Eu vejo mais falácias do que a própria real situação. Eu tenho acesso à internet, a estudar, eu sei brevemente, né? Então, eu tenho. E quem não tem? E os tiozinhos do interior, né? Que não sabem mexer em celular. Né? Então, que não tem noção da tampinha de garrafa PET, entendeu? Na real, uma tampinha de garrafa PET pode matar você, né? Isso. Que loucura. Pode matar eu, pode matar você, pode matar um membro da nossa família. Um vizinho. Pode matar um membro da família de muitos entes queridos, né? E a outra pergunta aqui que tem pra fazer é: o que você acha da saúde de Biguaçu hoje? Pobre.
pobre. Por quê? Se tratando de prevenção da dengue. Basicamente. Falácias, pobre. Acho que teria que ter mais atitude, mais ação, né? Eu até recebi um convite essa semana para ser voluntária. Na verdade, eu já tive esse convite o ano passado, eu não aceitei, porque eu estava em 2 empregos, então eu não conseguia. E novamente ela entrou em contato comigo de novo, a ser voluntária no Lar do Seu Doca. Oh, que legal. E como eu estou mais com tempo agora, eu resolvi então aceitar o convite dela. Pode mostrar. Eu resolvi aceitar o convite dela. Para ser voluntária. Além de ser voluntária da Sara, que eu voluntareio eles por fora com a ajuda de vendas, né, para eles fazerem os congressos, as coisas, eu sempre pego rifas, né, como eu conheço bastante gente, eu acabo vendendo rifa, trufas para eles, para quem eu conheço, né, e ali no Lar do Seu Doca eu fui convidada pela secretária, pela presidente e pela secretária do Lar do Seu Doca a ser voluntária ali. Eu, na época do Covid, eu recebi a capacitação de coleta e eu fui a única que aceitei a ir lá no asilo, Lar do Seu Doca, na época, a coletar de todos os idosos, né? Porque eu era uma das capacitadas, uma das únicas capacitadas que teve. Que bacana. Né? E eu fui. Gente, a gente tá encerrando a história de vida da Sheila, que é muito bonita, por sinal de superação. Parabéns pela tua família linda que você tem, pelas tuas graduações, que não são poucas. Acho que Biguaçu precisa de pessoas assim como você. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, ó, e falasse com o pessoal. Assim, ó, antes de fazer a pergunta, eu queria te fazer uma pergunta mais a fundo. Eu, quando fui candidato a vereador, eu já tive minha expectativa de votos. Não cheguei nem perto. Qual a tua expectativa de votos hoje? Se não pede voto, pelo amor de Deus, senão tu vai ser impugnada. Não fala que você está pedindo voto. Não. Mas qual a tua expectativa? Poxa, Diego, eu acho que eu consigo fazer tantos votos. Qual seria a tua... Então, geralmente a gente, estudando um pouquinho, né, de legislação, né, a gente sempre trabalha com um número triplicado de votos, né? Se tu queres fazer 2.000 votos, tem que trabalhar com 15.000 eleitores para conseguir os 5.000 votos. Então, né, eu ainda não tenho nenhum partido, né? Eu tô estudando ainda que partido que eu vou me filiar. Eu não escolhi ainda nenhum, né? Eu ainda tô estudando ainda a qual partido se filiar. Mas já tá namorando com algum partido? Não? Já tá com esse em mente ou não precisa falar mais o nome do partido? Mas já tenho namorado, tenho um noivo, né? Eu tenho um noivo, mas nada fechado, nada fechado, nada efetivo, né? E a minha expectativa de votos é atingir o maior número de pessoas que me escutem, né? Que eu consiga abranger um grande número, né? Eu digo de pessoas. Eu quero visitar bairros que eu não visitei, eu quero visitar famílias, eu quero visitar pessoas que não conhecem a minha história de vida, eu quero visitar pessoas que também já me conhecem, né? E a minha expectativa de votos é na urna. É trabalhar. Trabalhar, né? E abrir a urna. E espero ter a vitória. Para poder fazer o melhor. Não só pela saúde, que é a minha área, né? Não só pela saúde, mas todas as áreas. E união. Unir, gente. Vamos se unir. Tem quando tu fala teu jargão pro pessoal, que eu acho muito bacana. Fala mais no microfone e fala teu jargão pro pessoal ali. Como é que é teu jargão? Sheila Chu, pela saúde de Biguaçu. É isso aí. Você recentemente foi
exonerada, né? Tem alguma mágoa ou não? Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Voltei, pessoal. Voltei. Não, eu não tenho mágoa. Não tenho mágoa, Diego. Eu não tenho mágoa. Eu não tenho mágoa da secretária em exercício atual, né? Não tenho mágoa nenhuma. Pelo contrário. Agradeço a oportunidade de ter ficado ali. Eu tenho certeza que enquanto eu estive ali eu fiz um trabalho, né? Não tenho mágoa com o prefeito. Pelo contrário, eu agradeço a oportunidade enquanto eu fui útil a ele, né? E sim, eu sabia da exoneração, sim. Essa exoneração veio também porque eu vou sair a pré-candidata, então não adiantaria eu ficar mais um mês e ter que sair, né, para a minha real escada, que é a pré-candidatura e chegar lá no final, ganhar as eleições. Então, eu quero deixar bem claro, eu não tenho mágoas, não tenho receios, até porque isso não faz bem pro coração da gente, ter mágoa das pessoas, né? Não faz bem pro coração, não faz bem pra alma e muito menos pro espírito. E se enquanto eu fui útil, eu fiz o meu trabalho, teve a minha despedida da policlínica, que eu ganhei, né? Eu nem sabia. O meu último dia lá, eu recebi um lindo café, né, com várias homenagens, porque eu tive lá como técnica de enfermagem. E quando eu fui cargo comissionado, eu estava na direção. E todas elas iam até mim e diziam: você é a mesma pessoa embaixo e por cima. Isso é muito bom, não ter duas caras, né? E o pessoal valorizar isso é mais bacana ainda. E depois que eu saí da Secretaria da Saúde, eu recebi 3 mensagens de 3 profissionais lá de dentro. Que hoje o setor não é mais o mesmo sem a Sheila Chu lá dentro. Sério? Porque não tem alegria. Acabou a alegria do setor. Deixou teu legado lá, então. Então eu respondo sempre para quem me chama no WhatsApp, por onde eu passei, eu deixo essa marca que muita gente vê isso talvez como uma coisa rival. Não, essa é a Sheila Chu. Essa é a Sheila Chu. Eu deixo a minha marca por onde eu passo, eu deixo a transformação. Atualmente eu estava na perícia médica e eu deixei a minha marca lá também. Eu deixei a minha marca lá também. E por isso que eu não tenho mágoas. Porque tudo que estava ao meu alcance, tudo que eu pude fazer, sem interferir, sem passar perna, sem falácias, sem rancor, eu fiz o meu trabalho. Eu fiz o meu Sheila Chu. Eu fiz isso. Colegas de trabalho, amigos, quem já trabalhou comigo, né? Hoje talvez não esteja na live, mas vai assistir depois, vai poder dizer. Vai poder dizer. Por onde eu passo eu deixo uma marca. E uma marca muito boa, assim, muito, muito linda. Receber mensagens de pessoas do setor que tu trabalhou, inclusive agora, há um mês atrás, eu recebi 3 mensagens. 2 enfermeiras que atuam diretamente na Secretaria da Saúde, ali dentro da própria secretaria, disseram:
Hoje, nosso setor não é o mesmo, mais o mesmo. Que loucura. E um deles é uma outra pessoa que não é da enfermagem, que também falou basicamente a mesma coisa. Eu tenho as mensagens. O setor não é mais o mesmo. Sheila, por que tu não volta? Hoje, Quem sabe você não volta como vereador ano que vem, né? Quem sabe não, eu vou ganhar. Amém. Eu vou ganhar. Eu acredito que o município de Biguaçu precisa de mulheres na Câmara. Mulheres que tenham pulso, né? Mas tu acha que a Salete Cardoso não tem pulso? Ela é bem aguerrida assim, né? Ela tem pulso. Ela tem pulso, sim. Só não tem palavra, né? Ela tem pulso. Ela tem pulso. Bastante pulso. Ela tem bastante força, né? Muita força. Mas uma andorinha sozinha não faz verão. Infelizmente. Por isso que eu sempre digo que a união é crucial. A união é crucial. Não o meu eu, mas um bem comum. A população. Porque eu sou Sheila Chu. Eu posso ser vereadora. E os munícipes que saem perdendo com isso? E aí? O que tu me diz? Quem sai perdendo com tudo isso? Com a rivalidade, com a desunião, com o meu eu, só pensando no meu eu. Com o ego, né? Com o ego. Quem sai perdendo? A população. Como sempre, né? Como sempre. Senhoras e senhores, essa foi a história de Sheila Chu. Suas considerações finais olhando para aquela câmera, se bem resumido para o pessoal entender. Fica à vontade, Sheila. Eu sempre, desde muito então, depois que eu comecei a faculdade de Direito, eu comecei a me posicionar de uma outra maneira, de falar de um outro jeito. Quem me conheceu antes, né, de eu ter entrado para essa nova profissão, que eu também tô amando, amo a área da saúde. Quem trabalhou comigo sabe, né? Eu deixo uma frase, uma frase não, mas uma frase que eu mesmo fiz. É simples, é uma frase que para alguns pode ter significar alguma coisa em sua vida, trazer alguma coisa, mas para mim é muito forte. Essa frase que eu mesma tirei de uma... Não foi de livros, não foi... Foi de uma pessoa que disse que essa frase combinaria muito comigo, com a minha experiência de vida, com a minha... a frase diz assim: existe um horizonte cheio de possibilidades incríveis. A gente só precisa ter coragem para poder alcançá-los, sem passar por cima de ninguém. Bonito, hein? Quer que eu repita? Pode repetir. Existe um horizonte cheio de possibilidades incríveis. A gente só precisa ter coragem para alcançá-los, sem passar por cima de ninguém. Então, senhoras e senhores, essa foi Sheila Chu. Boa sorte na tua caminhada.